no meu coração. Um dia, se Deus me permitir, eu quero fazer um estudo. Aqui eu dei só uma pincelada devido às correrias do dia a dia, o trabalho, mas ontem o Senhor me deu a capacitação e eu me debrucei na palavra e consegui extrair algumas coisas. Então eu peço que os irmãos tenham paciência, porque eu também sou tão aprendiz como muitos aqui. Eu sei que aqui tem muitos, tem mais gabarito do que eu, né? Mas o Senhor pediu para mim fazer. Eu creio que a voz do pastor abaixo de Deus é a voz do Senhor. Então se Ele manda, a gente tem que obedecer. Glória a Deus, né? verdade de Deus. Então vamos entrar aqui, que vou usar o texto base, que está aqui em Lucas 16. Fala aqui em Lucas 16, dizendo: que vai dizer assim: olha, havia um certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. Até os cães vinham lamber as suas úlceras. E aconteceu de morrer o mendigo Lázaro e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno estava em tormentos, levando os olhos, e viu longe Abraão e a Lázaro no seio. Então, clamando, disse ao pai Abraão. Mas, irmãos, eu quero chamar a atenção porque ninguém chama por pai aquele que não conhece, para começar. Eu creio que esse homem rico não é pecado ter dinheiro. Hoje as pessoas ficam equivocadas que diz que o crente não pode ser rico, Davi foi rico, Salomão foi rico. É pecado quando o dinheiro tem a gente. Quando a gente deixa os preceitos e deixa o Deus Mamão guiar nossas vidas. Então esse homem rico, ele conhecia Cristo. Porque ninguém chama por pai aquele que não conhece. Então ele conhecia Abraão. Ele conhecia Jesus. Glória a Deus, verdade. E é bem verdade que ele tinha tudo sobre essa terra, mas ele foi lançado ao inferno. E Lázaro, que comia das migalhas e os cães lambiam suas chagas, e muito sofreu, foi levado ao seio de Abraão. Então, entenda o seguinte: não é desculpa. A nossa condição na terra não é desculpa para não servirmos a Cristo. Pensa comigo, naquele dia a gente vai chegar diante de Deus e vai dar qual desculpa para Ele? Se a Bíblia diz que Jesus é o justo juiz, raciocina e pensa dentro de você. Se fosse para Cristo julgar nós hoje, agora, se Jesus resolvesse ceifar a nossa vida nesse exato momento, é só você, pensa dentro de você mesmo. Ninguém aqui vai julgar. Para onde você iria hoje, se você morresse nesse exato momento? Por isso que é muito sério isso, meus irmãos. É muito sério o que esse texto da palavra, ele vai nos ensinar os preceitos. E que o Senhor Jesus não vai ver condições para servi-lo. Porque o homem que era muito rico conhecia Cristo e resolveu não segui-lo. E Lázaro, sendo muito pobre e mendigo, ao ponto de não ter o que comer e servir a Cristo. E às vezes a gente tem tudo e coloca desculpa para não servir a Jesus, para não se entregar a Jesus. Verso 24: e clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e refresque a minha língua, porque estou em tormento nesta chama. Vê bem, o que a gente mais ouve falar hoje sobre a terra, devido aos sofrimentos e angústias que todos nós passamos, é algumas pessoas desavisadas, porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas Ele
Eu já vi, a gente escuta muito crentes falar isso, que o inferno não existe, que o inferno é aqui na terra. Mas a Bíblia diz que lá o fogo nunca se apaga e o bicho nunca morre. Glória a Deus. Então entende o seguinte, o inferno ele é literal. Ele é numa condição literal, porque se o céu é literal, se o céu é real, o inferno também é real. Se eu não me engano, é 2 Pedro. 2 Pedro fala, Isaías 5,14. Fala assim: portanto o inferno grandemente se alargou e abriu a sua boca desmesuradamente, e para lá descerão seu esplendor e a sua multidão e a sua pomba. Pomba aqui significa orgulho, arrogância, né? E os que entre eles se alegram. Ouço muito crente dizer assim: agora eu estou na graça, a graça, eu posso andar do jeito que eu quiser, fazer o que eu quiser. A graça ela é mais perigosa do que a lei, porque no Antigo Testamento, pela lei, ali mesmo se cometia o pecado e ali mesmo era se punido, na mesma hora. Hoje pela graça é diferente. Pela graça, Jesus vai deixando, vai deixando, vai deixando, vai deixando e vai deixando. E o Senhor Jesus diz que após a morte segue o juízo. Vai ter uma consequência. Tudo que a gente faz por intermédio do corpo, o que a gente fala, o que a gente professa, todas as manifestações do corpo, a gente há de prestar conta um dia. Então eu vou ler uma introdução para os irmãos aqui, porque esse é um assunto que hoje dentro das igrejas é uma coisa, vamos dizer, muito chata. Porque o que o povo gosta hoje de aprender é só vitória, só bênção. Todo mundo quer Jesus como escada, ou seja, quer a bênção, mas não quer o abençoador, não quer compromisso com Deus. E quando a gente fala ou prega a verdade, a gente é ridicularizado, a gente é taxado como maluco. Porque hoje já não se prega mais isso, porque as pessoas visam a igreja como dinheiro, não como almas. Então o Senhor nos alerta, porque Ele não criou o inferno para mim e para você. Jesus ele criou o inferno para Satanás e seus demônios habitar lá. Mas o homem, por sua própria decisão, e às vezes, por felizmente ou infelizmente, não conhecer a palavra de Deus, acaba indo para lá. E ele acha que pelo simples fato dele estar na igreja, ele já está salvo. E não é assim que funciona. Então a gente tem que deixar de ser menino e amadurecer na fé. Porque senão qualquer vento nos tira da casa de Deus. O debate sobre o inferno tem sido reacendido por diversas vezes. Pregadores desconhecidos têm procurado dar suas visões acerca do inferno. Mas recentemente um famoso preletor para jovens negou que o inferno seja real ou eterno. Alguns dos livros têm sido traduzidos para as nossas línguas, bom como a sua série Nooma. Estou falando do Rob Bell, que recentemente causou estranheza no mundo cristão ao afirmar um Deus amoroso que jamais lançaria ou sentenciaria almas humanas ao inferno. Será? Será que esse Deus do amor que todo mundo prega, que pode fazer tudo? Porque muitos pegam aquele texto e dizem lá, tudo é lícito, eu posso fazer o que eu quiser, tudo é lícito, mas nem tudo te convém. Você carrega a presença, o que você tem feito? Quais são suas atitudes? Não só dentro da igreja, mas como tem sido a sua vida fora da igreja. Porque é muito fácil a gente ser crente aqui na casa de Deus, mas o Senhor fica olhando para nós quando a gente está lá fora, no nosso trabalho, no meio dos nossos amigos. É ali que a gente vai demonstrar quem realmente a gente é. Irmão, alguém pode abrir aí Mateus 25, 41. O outro já abre também Romanos 3. Vou citar alguns versículos que falam referente que o inferno é real e ele realmente existe. Quem for encontrando e quiser ler, tá? Glória a Deus. Mateus 25, 41.
Romanos 3:23. Se alguém quiser abrir Ezequiel 18:32 também. Mateus 25:41, Romanos 3:23 e Ezequiel 18:32. Mais para frente a gente vai falar de 5 grupos de pessoas e quais os seus pensamentos referentes a isso. Mateus 25:41. Pode ler, Marão. Amém. Diz assim, ó. Então dirás também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Amém? Nós vemos aqui que a titularidade, o inferno é real. Por quê? Muitos pegam essa doutrina como inválida, mas Jesus, o próprio Jesus, ele pregou mais sobre o inferno do que sobre o céu. Porque Jesus certa feita disse aos discípulos: eu sei de onde vim e para onde eu vou. E vocês? Ou seja, Jesus sabia para onde ia, mas o ser humano, mesmo os que estão na presença de Deus, se você perguntar para um crente hoje em dia, se você morrer hoje, você sabe para onde vai? Você é salvo? Ele titubia. Ele não tem mais a certeza e a clareza se ele vai morrer, se ele vai para o céu, se ele vai para o inferno. Por quê? Alguma coisa errada tem na vida desse camarada, para ele ter dúvidas. Porque o crente, ele tem que ter 100% de certeza que quando ele sair do corpo dele, para onde ele vai, qual a sua morada, qual o seu lugar eterno, aonde que ele vai passar, se é com Cristo ou se é sem Cristo. A verdade é só uma, meus irmãos. Foi pregado aqui domingo, de tudo que nós aprendemos na presença de Deus, e esse monte de firula que acontece hoje no mundo gospel e no mundo evangélico, que dá uma vergonha para nós crentes, porque nós estamos perdendo a autoridade cristã, porque na verdade a igreja que julga o mundo, mas o que nós vemos é o mundo julgando a igreja porque perdeu a sua autoridade. Porque os crentes vivem da maneira que quer, do jeito que quer, e carregam a presença de Deus da maneira que quer, e as pessoas olham para nós e o que elas dizem? Se for para ser crente igual a vocês, eu não quero. Que evangelho é esse? Vivemos um tempo de muita dificuldade, onde nós estamos perdendo a autoridade para Satanás, ao ponto de deixar o povo do mundo julgar nós que somos a igreja de Cristo. Jesus deu autoridade para mim e para você, que estamos na casa dele. E está sendo uma vergonha isso para o evangelho de Jesus Cristo. Alguém pode ler Romanos 3:23? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Está vendo que Jesus não criou o inferno para o homem. Ele criou para o diabo e seus demônios. Só que todos estavam destituídos da glória de Deus. A certeza que era o mundo, a humanidade nascer, morrer e ir para o inferno. Se Jesus não tivesse vindo trazendo o seu plano de redenção para poder salvar a humanidade, nós estaríamos já condenados, sem chance de salvação, irmãos. Aí Jesus vem, desce, se faz homem, porque quando Paulo pregava em algumas cidades, as pessoas diziam para Paulo: você vem pregar para nós um Deus sem rosto? Nós temos vários deuses aqui, que tem rosto, eu sei quem são. Então Jesus nada mais é do que é o próprio Deus em pessoa, em forma humana. Ele é a feição do próprio Deus, o Todo-Poderoso. Jesus é o próprio poder, e Ele diz na sua palavra: ninguém tem o poder de tirar a minha vida. Ou vocês acham que quando Jesus foi para a cruz, muitos falam: ai, tadinho de Jesus, coitado. Ele veio para isso, irmãos. A Bíblia diz que Deus se agradou em morrendo Ele na cruz, ao ponto de virar as costas por um momento. Porque você acha que Jesus falou: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me abandonaste? Deus se agradou
mas automaticamente Deus se irou, porque Deus teve que morrer o seu próprio filho por amor à humanidade. E o que a humanidade faz hoje? Vira as costas para Jesus. Aí o povo vive da maneira que quer, vive do jeito que quer, e acha que Deus é amor, que vai entrar no reino dele de qualquer maneira. Não vai, irmão, não vai. Ou a gente se entrega a Jesus de fato e de verdade, ou a gente fica brincando de crente, de servo de Deus, e a gente vai perder a nossa salvação. Muitos estão na casa de Deus, mas ainda está correndo atrás de uma coroa corruptível. Porque ele vem para a casa de Deus, principalmente as igrejas grandes, tá? Para você que está na live aí, principalmente as igrejas maiores, que só visam lucro. Porque as pessoas acham que as igrejas têm CNPJ, são empresas. E a Bíblia é muito clara que muitos fariam do povo de Deus de negócio. Só que o povo de Deus perece por quê? Por falta de conhecimento. Porque foi pregado aqui no domingo. De tudo que você aprendeu, teme a Deus. E quem teme a Deus, irmão, não vive na vida errada. Você vê um monte de crente que diz que teme a Deus, mas vive no pecado, vive no erro, vive na atrapalhada errada. E diz que vai morar no céu. Que céu que é esse que você vai entrar? No céu da boca da onça você vai entrar. É nesse céu que você vai entrar. E a onça vai te mastigar ainda. Alguém pode ler em Ezequiel 18:32? E alguém também pode abrir, por favor, em nome de Jesus, em Mateus 3:12. Ezequiel 18:22. Isso. Porque não tomou prazer na sua morte do que morre, diz o Senhor Jeová. Convertei-vos, pois, e vivei. Convertei-vos e vivei. O que Jesus falou para Pedro? Pedro andava com Cristo. E Jesus falou: Pedro, quando tu te converteres, é um sinal, irmão. Se nem Pedro, que andava com Cristo, não era convertido, foi se converter depois. Há muitos dentro da casa de Deus que não é convertido, é convencido, porque as suas práticas e a sua vida não condiz com o que ele fala, com o que ele prega, porque sua roupa para Deus não vale de nada. Glória, aleluia a Deus, verdade, Pai. Você só tem que se vestir com modéstia e com pudor, isso seja a mulher e seja o homem. Porque hoje nós vemos as igrejas igual ao mundo. Antigamente, na época do Paulo, né, pastor André? Antigamente você via o crente na rua e falava: não, é um homem de Deus. Hoje você não sabe, irmão, quem é homem de Deus e quem não é. A pombagira muitas das vezes toma conta dos púlpitos da igreja. Você vê demônio pregando, demônio cantando dentro da casa de Deus. E onde que está o erro aí? Está em Deus? Está em nós, irmãos. O povo está perdendo o temor de Jesus. Aí o povo acha que vai morrer e vai para o céu. É sempre assim. Aí pessoas vão no velório e dizem: ele morreu, era um homem bom. Ele era um homem bom aos seus olhos, irmão. Aos seus olhos ele era bom. Eu canso e repito aqui. Quando Jesus fala: entra no teu quarto e fecha a tua porta, e orando ao Senhor, teu Pai que te vê, não é teu Pai que te ouve. Primeiro ele vê o que está no seu coração, irmão. Não importa se você vai orar em pé, se você vai orar deitado. O rei Ezequias orou o quê? Deitado. Então Deus não ouviria a oração dele porque ele estava deitado? Então vejamos como andamos diante de Deus. Porque nós não sabemos o dia da nossa morte, não sabemos o dia da nossa vida. E o povo está brincando na presença de Deus, achando que vai entrar no reino de Deus de qualquer maneira. Ô irmão, acorda, a porta é estreita e apertado é o caminho, Jesus disse. Amém? Mateus 3, verso 12, alguém pode abrir para mim? Também Daniel 12:2. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o Santo e querido. 3:12. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, recolherá do celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. E aí, o que você tem para me dizer? O inferno é real ou não é? E aí, e esse Deus do amor que vocês tanto pregam aí na internet, aí, fala para mim. O Deus do amor vai lançar vocês no abismo se vocês não se converterem de verdade. Não se converte, não fica brincando de crente dentro da casa de Deus, você vai ver o que te espera, amigão. Quando você sair do corpo, você vê um demônio de 4 metros de altura. E ontem,
O homem não tem poder sobre o mundo espiritual não, viu? Saiu do corpo. Segue o juízo, irmão. Glória a Deus. Acabou. Muita gente fala aí, morreu, desaparece. Calma aí que nós vai chegar lá, o desaparece. Outros falam, o ser humano não tem alma, o inferno é aqui. Bacana. Esse é o Deus do amor, tá? Esse aqui é o Deus do amor que tanto prega. Jesus Cristo é amor sim, foi por isso que ele morreu na cruz. Mas a Bíblia também diz que o trono dele é baseado na justiça. Antes do amor de Deus vem a justiça. Ou seja, a razão de Deus está acima de qualquer coisa, porque Deus não vive por emoção. Jesus não é aquele gente que vive por emoção, ele vive pela razão. E a lei da terra é para ser cumprida. E os ímpios, aqueles que morreram sem Cristo, serão julgados pela lei de Deus. E qual é a lei de Deus? A palavra de Deus. Você imagina naquele grande dia, Jesus olhar e dizer: adultos na minha presença, adúlteros. Aí vem um monte. Não leste que está escrito para não adulterar? Sim, Senhor, lago de fogo. Mesmo que Deus chore, porque hoje o Espírito Santo chora, Jesus chora. E Ele não quer lançar ninguém no inferno, mas como Ele é justiça, Ele é obrigado a fazer aquilo que a palavra dele determina. Porque quem criou esse jogo não foi nós, foi o próprio Deus que criou. Ou seja, ou entra pelo jogo da maneira que é, ou vai ficar fora. Não são assim os atletas? Os atletas na terra, ou eles entram da maneira que tem que ser, ou está fora, está desclassificado, irmão. Não vai ter massagem para ninguém não. Não vai ter massagem para ninguém não, ovelhinha, tatinho do fulano. Ainda há esperança, irmão. Ainda dá tempo de nós se converter de verdade, ter um compromisso verdadeiro com Deus. Ou nós entramos pelo caminho, ou nós vamos sofrer as consequências. Aleluia a Deus. E a Bíblia diz que é pior ainda para aquele que serviu a Deus, hein? As torturas lá no abismo lá é pior, hein? É pior, varão. Ó, a pá, para tirar a sujeira. Aquele que está de engano na casa de Deus, de falsidade na casa dele, que Jesus falou: o imundo não habitará na congregação dos santos. Congrega por um tempo, irmão, mas depois vê que o negócio é estreito, ele espana. Jesus é a pedra de esquina. Se nós não entrar do jeito que ele quer, nós bate nele, se machuca, nós sai fora. Sai fora, irmão. Não fica, varão, não adianta. Você vai viver enganando você mesmo por um tempo dentro da casa de Deus. Você não vai aguentar quando os demônios virem para cima de você. Primeira coisa que você vai fazer: não dá mais para mim. Espanando, estou saindo fora. Sai fora, irmão, porque não aguenta. Porque está vivendo de engano. E o pior é que o ser humano pensa que está enganando o pastor, que está enganando o diácono, o preto está enganando a si próprio, irmão. Glória a Deus. Nós não somos perfeitos, mas se orar, irmão, se tem um compromisso de orar todos os dias em oração, Deus começa a limpar, Deus começa a purificar. E aí a gente vai entender que quando o pastor chegar, porque eu creio assim, irmão, que a voz do pastor é a voz de Deus, abaixo do céu. Quando o pastor olhar e falar assim: irmão, você está com a oportunidade, você vai fazer isso, você vai fazer sem medo, irmão. Dá um frigir na barriga, dá, porque é um temor mesmo. Subir aqui em cima não é fácil. Fazer a obra de Deus não é fácil. Mas se a gente estiver aprumado do jeito que Deus quer, se torna fácil sim, irmão. Eu falo porque por esses dias aí eu tenho recebido algumas oportunidades pela misericórdia na casa de Deus. E o dia que eu vim ministrar naquele dia, na campanha, eu estava todo ansioso. E ali perto da escola, o Espírito Santo desceu sobre mim. Eu senti uma paz tremenda, irmão. E Jesus falou a mim: vai, filho, vai que eu sou contigo. Prega a minha palavra, porque quem te usa sou eu. Aleluia. E quando o pastor disse que eu ia trazer o ensino lá na casa da minha mãe, é normal a gente treme, bate as perninhas. É por causa do temor, irmão. Mas depois eu fui buscar a Deus e fui orar. E o Senhor me deu o estudo. Ó, irmão, ó, fico tranquilo. Você faz a obra de Deus porque você está ali, você está se preparando. E o pastor fazendo isso, ele está dando uma oportunidade para você amolar sua ferramenta, para você trabalhar o seu ministério. Aleluia. Porque antes da gente querer ser usado para fora, antes da gente querer fazer a obra de Deus para fora, a gente tem que primeiro fazer a obra de Deus onde a gente congrega. A gente tem que ser exemplo dentro da casa de Deus onde a gente congrega, para depois ser exemplo para outras pessoas. Se
muitos na casa de Deus não é nem salvo. Ele quer salvar quem? A Bíblia diz que é um cego guiando o outro, os dois caem no barranco, no buraco. Alguém lê Daniel 12:2? Glória a Deus, aleluia. Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. E muitos dos que dormem no pó da terra, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e para o nojo eterno. O inferno é real ou não é? É o Deus do amor, hein? Esse aqui é o Deus do amor, que todo mundo vai entrar no reino de Deus, viu? Todos, sem exceção. Esse aqui é o Deus do amor, que esse povo aí fora tanto prega. E muitos os que dormem. Irmão, pensa assim. Quando a gente comete um delito na terra, quem já foi preso aqui, conhece, sabe, né? Que entre os pavilhões dos presos sempre tem aquele pavilhão que o detento ele está preso, porque ele está esperando o julgamento. Mas pela definição do que ele fez, ele sabe que ele já está condenado, ele só está ali esperando, ele está guardadinho. Quando ele chegar diante do juiz, o que o juiz vai falar? Você cometeu isso, 5 anos e 4 meses de cadeia. Ele vai sair, vamos supor, hoje eu acho que é a P4, né? P4? Hoje, se eu não me engano, é a P4, Penitenciária 4 de Hortolândia, se eu não me falha a memória, tá? Os presos estão ali esperando a condenação. Ele sai da P4 depois de condenado, mas já ficaram ali, um exemplo, 2 anos presos. Ele sai da P4 e vai para a P1. Ele só trocou de presídio, ou seja, ele já estava condenado, ele só esperou o julgamento do juiz. O inferno, irmão, as almas que estão lá já estão condenadas, estão presas, não tem mais jeito. Só vão ser ressuscitados para a vergonha e desprezo eterno, ou seja, vai sair do inferno, que é uma prisão espiritual literal, onde há choro e ranger de dente, sofrimento eterno. O lugar que mais se ora é na terra, mas o lugar que mais se clama é no inferno. Porque na terra se ora e Deus ainda ouve e responde. No inferno se clama, Deus ouve, mas não pode fazer mais nada, porque a lei dele tem que ser cumprida. Então, enquanto há vida terrena, há esperança. Após a morte, segue o juízo. Então, as almas que estão no inferno nada mais sairão de lá para o lago de fogo. Só vai trocar de sofrimento. E sofrerão por toda a eternidade. O inferno é na terra, é? Aqui, você faça um breve curto período de tribulação. Mesmo que forçado, você toma um remédio, você deita e você dorme, descansa o seu corpo. Só que lá, Jesus trouxe essa doutrina, não foi eu. A Bíblia não é minha, a palavra é de Deus. Ele disse, por toda a eternidade. A eternidade sem Cristo, irmão, é a pior coisa, principalmente o crente que serviu a Deus, que está de engano na casa de Deus, se enganando a si mesmo, ou que se afastou dos caminhos do Senhor. Desprezo eterno. Alguém pode ler para mim Marcos 44 ao 49? Glória a Deus. Aleluia. Marcos 9, 44 ao 49. Também alguém pode abrir para mim Lucas 16, do 23 ao 24. Que Marcos 9, 44 ao 49. Lucas 16, 23, 24. Amém? Onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se teu pé te faz tropeçar, corte-o. É melhor entrares na vida aleijado do que tendo 2 pés. Serás lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o.
É melhor entrares no reino de Deus com um só dos olhos do que todos os dois serem lançados no inferno, onde não se morre o verme, nem o fogo se ataca. Amém? E aí, o inferno é real ou é fictício? O inferno é literal, porque isso aqui não é uma parábola que Jesus falou. Jesus pregou literalmente sobre o inferno. Por quê? Porque ele tem a chave, irmãos. Ele tem a chave para entrar naquele lugar. Ele tem livre acesso. A hora que ele quiser, ele entra e ele sai. E ele sabe quão terrível é. Ele sabe que o ser humano não suportaria aquele lugar, de tão tormento que é. O nível espiritual ali embaixo é esgotante, onde o homem não suportaria viver naquele lugar. Mas como a Bíblia diz que a alma não morre, a pessoa grita, estribucha, clama, sofre, mas não morre. Sofre por toda a eternidade, irmão. O fogo nunca se apaga, irmão. Desde a fundação do mundo, criou o Senhor Deus Todo-Poderoso, onde a magnitude do planeta está na palma das suas mãos, onde a vida do ser humano, Jesus diz que as nações para Cristo são como nada, são como um pingo no balde d'água. Olha o tamanho desse Deus do amor. Esse Deus do amor que vai lançar você lá dentro. Ele te ama tanto que ele vai lançar você lá. Porque antes dele te amar, prevalece a justiça dele. Porque se Jesus negar a sua palavra, então Satanás tem razão quando se rebelou contra Deus no céu. Porque a Bíblia diz que 1/3 dos anjos ele arrastou. Ou seja, os anjos não sabiam o que era orgulho, o que era nada disso. Porque a Bíblia diz que o céu é santo. Então o orgulho desceu no quê? No coração de Satanás. Ele nunca se afirmou na verdade. Ele é homicida desde o princípio. Agora, se os anjos eram perfeitos como eram, e o diabo, um querubim ungido por Deus, Deus se prontificou a lançar aquele que ele criou no abismo, nas profundezas do inferno, no abismo, e não são os anjos também que se rebelaram. Agora você acha que esse povo que vive de qualquer maneira, pecando dia e noite, dentro e fora da casa de Deus, porque o tal do Deus do amor, que eu não sei que Deus que é esse, que Jesus que é esse, que esse povo prega, porque se Jesus está falando aos nossos corações hoje, é porque Ele quer nos advertir para não ir para lá. Esse é o verdadeiro amor. O pai, quando corrige o filho, em Provérbios diz o quê? Que a vara da disciplina tira a loucura do coração da criança, não tira? Se o pai não corrigir os filhos, é perigoso acontecer coisa pior com o seu filho. O pai não quer. Deus, Ele nos adverte porque Ele não quer coisa pior. Só que a decisão está na nossa mão. Para onde a gente vai? Para onde a gente vai decidir a nossa morada eterna? Ou sofre com Cristo e vai morar no céu, ou vive no mundo, ou vive no pecado e vai para o inferno. Deus poderoso. É simples assim, sem essas firulas que hoje o povo quer fazer. Pregação com efeito, para você poder se empolgar, se emocionar dentro da igreja. Porque isso que a igreja vive não é avivamento, é emocionalismo. Lucas 16, 23 e 24. Pai do Senhor, irmãos. Pode ser. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Clamando, disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim. Manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Obrigado por convite. Esse é o texto base a qual o Senhor Jesus está trazendo toda essa introdução. Os irmãos estão entendendo? Estou conseguindo? Estou conseguindo explicar para os irmãos? Bem?
Irmão, vocês podem falar, viu? Perguntar alguma coisa, se eu conseguir explicar para os irmãos aqui. Eu vou tentar fazer o meu melhor, tá, irmãos? A partir de hoje eu estou assim, meus irmãos. Quando alguma coisa for me incumbida, eu vou procurar fazer o melhor para o meu Senhor. Glória a Deus. Vou me dedicar, seja na palavra pregada, seja no ensino da palavra, porque muitas das vezes o que falta para nós é como o irmão fala, é ler a palavra de Deus. Se a gente lê, a gente faz as coisas na segurança. É como um bom soldado que está com a sua espada afiada, para que quando o pastor da igreja pedir para fazer algo, a gente faça sem medo, sem vergonha, porque a gente vivia lá fora, irmãos, e fazia tudo que era de errado para o diabo, não tinha vergonha de nada. Aí vem para a casa de Deus e fica com medinho. Ao ponto de um dia o Espírito Santo olhar para mim e você falar, você é um covarde, você só é crente aqui. Mas quando te pedem para fazer alguma coisa, você corre. Aí você fala para mim que você é profeta. Está cheio de profeta de Araque hoje em dia. O povo só quer ficar famoso, só quer subir no púlpito. Eu canso de falar, púlpito é vitrine. O que conta para Deus é o seu particular. Não é quando você sobe aqui. Para muitos, tem que viver a vida aqui, curtir a vida aqui. Estou falando de crente. O mundano, ele já sabe a vida dele sem Cristo. Não vem porque ele não quer. O mundano, a vida dele já sabe como é sem Cristo. Todo mundano se convida para vir para a igreja. A primeira coisa que ele te fala é: preciso me consertar primeiro para eu poder ir para a casa de Deus. Né? Amém? Agora, para muitos, vou viver a vida regaladamente, como disse o texto. Vou fugir do texto lá. Os dois conheciam Jesus. Os dois conheciam a palavra, os dois conheciam a lei, os dois conheciam os mandamentos e tinham o que fazer. Mas o texto diz que o rico vivia regaladamente a sua vida, tomou a sua escolha. A troco de quê? Morreu? Acabou. A alma não tem sentimento, não sofre nada. Mas aí ele teve a prova quando caiu no inferno. Por quê? Se a alma não tem sentimento, se a alma não sente nada, por que ele sentiu ser? Por que a alma dele sentiu ser? Era a alma, não era o corpo. Por que a alma dele sentiu desejo de tentar salvar os familiares que também estavam perdidos? Tá vendo como é que é sério o negócio? Isso significa não, pastor, dizer que, na verdade, o que faz a gente gritar ai quando queima a mão é a alma, meus irmãos, não é o corpo. Porque o corpo sem a alma para nada presta. E ainda. A alma de muitos não estão preocupados com o destino. Que destino é de ter a sua alma? Não rola, não mata, não prejudica ninguém. O povo tem isso como justiça, né, pastor? Justiça para ele mesmo, ou seja, eu não fumo, eu não bebo, eu não roubo, eu não fico com a mulher de ninguém, eu não adultero, mas você não aceitou a Cristo, lago de fogo, inferno para você. Ah, mas ele não era bonzinho? Inferno para você. Ah, mas eu sou casado com outra mulher, inferno para você. Você está com outro homem, inferno para você. Jesus ama o pecador, mas odeia o pecado. É por isso que por muitas das vezes, quando Deus vê na humanidade que o pecado está demais, Ele manda juízo, manda uma pandemia, manda alguma coisa, para dar uma freada no negócio. Vocês estão entendendo? E a resposta de Deus é a seguinte: se eles não conseguem acreditar nos meus profetas, eu estou enviando agora. Vai acreditar em você. Que está morto no inferno? Está entendendo? Então a decisão da última hora. Você está vendo que Decidir a vida agora. a decisão está 100% na mão do homem. Mas olha só, você viu aqui. Estou falando para o crente, não estou falando para o pecador, estou falando para o crente. Se você não decidir sua vida agora com Jesus, você está perdido, meu irmão. Eu digo, tem muito crente enganado dentro da igreja. Tem bastante, pastor. Tem muito crente que está em Roma, saiu de Roma para ir para Babilônia. Babilônia. Só mudou a cidade, mas os pecados continuam o mesmo. É igual aqueles camaradas que vêm para a igreja, mas a vida dele não muda. Vinde a mim como estáis. Muitos usam isso. Ah, Senhor, vou ao Senhor como estás. Jesus diz:
Vinde a mim como estáis, mas não permaneceis da mesma maneira que estáis. Se Jesus aceitasse nós do jeito que nós somos, ele precisava morrer na cruz do Calvário. Se nós somos autossuficientes para salvar a nós mesmos, não é verdade, irmão? Agora. É impossível. Eu não sei que evangelho maluco é esse. Que esse povo, por falta de conhecimento, o meu povo perece. Se você não conhecer o básico da palavra de Deus, como é que você vai andar na presença de Deus? Como que você não conhece quem aquele você quis servir? Eu conversei com o irmão Evanido uma vez. Muita gente conhece muitos atores, atrizes, mas vai na casa dele para ver se ele vai abrir a porta para você. Só porque você conhece ele, só porque você conhece a Jesus, você vai entrar no reino, você vai entrar sem ele te conhecer, senão você fica do lado de fora. Glória a Deus. Alguém pode abrir em 2 Tessalonicenses 1:9 e Apocalipse 20, verso 10. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. 2 Tessalonicenses 1:9. E Apocalipse 20, verso 10. Apocalipse 20, 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, e onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Posso? Pode, você fica à vontade. Quem vai atormentar o diabo? É o Deus do amor. Aí, ó. Quem vai atormentar quem vai para o inferno? Porque muitos acreditam que é o diabo que vai atormentar quem vai para lá. O próprio Deus que vai atormentar. Todo dia. É o próprio Deus que vai atormentar. Aí está a prova, você que está na internet, meu amigo, que ainda não decidiu sua vida com Deus. Você tem a escolha de adorar eternamente. Tá aí, Ser ó. atormentado eternamente. O diabo não tem nem poder onde ele está. Ele não é dono nem da casa, né? Entre aspas, que eles dizem que a casa é dele. Aí eu te pergunto, aqui na minha tradução diz o sedutor, né, pastor? Vai deixando aí se seduzir aí, ó. Vai deixando aí, tá dentro da igreja aí, ó. Não procura renunciar. Não é fácil não, irmão. Se fosse fácil servir a Cristo, as igrejas estavam lotadas. Às vezes está até lotada, mas de crente tudo dá lavandeira. Estou falando dos remanescentes. Se nem o povo de Israel, os israelitas, é os remanescentes do povo de Israel que vai ser salvo, irmão. Se tiver israelita no pecado, lago de fogo também. Não é porque está esperando a Deus há muito mais de 2000 anos. Não é porque é o povo escolhido, não. Que vai ter massaginha não, para israelita também não. Aí eu te pergunto. Vou falar aí, Marcelo? Ô, moça, leva o microfone. Uma moça nova para trabalhar junto comigo essa semana. E ela estava falando que ela não é evangélica, mas ela gosta de ir na igreja. Aí ela falou que uma determinada igreja que ela vai, toda sexta-feira coloca sal lá da porta da igreja até o altar. E ela falou que passa em cima do sal porque diz que ela vai acontecer alguma coisa, um milagre, essas coisas. E eu falei para ela, olha, o maior milagre, Jesus já fez por nós, que foi morrer na cruz. Para mim e para você, para nos salvar, então nós não precisamos disso. Aí depois, quando foi ontem à tarde, ela me chamou. Ô Célia, vem aqui, faz favor. Aí eu pedi filho dela, ela me falou assim, olha, eu fui e falei com o pastor lá do sal, que você falou que não precisa mais de sacrifício. Ele falou que precisa sim. Olha que situação. E farão de vós negócio, a Bíblia diz. O ser humano, por falta de entendimento e por falta de conhecimento da palavra de Deus, ele encontra esse tipo de gente que fica usando elemento, que acha que Deus é como um isqueiro, tem que ficar faiscando
vai que pega, né? É igual pólvora. Você já arrasta a pólvora, aí você... O que ela precisa é se arrepender e voltar para Jesus e andar nos caminhos do Senhor. É isso que ela precisa. Alguém pode ler 2 Tessalonicenses 1:9? Alguém pode levar o microfone para o vídeo, por favor? Ah? Bem? 2 Tessalonicenses 1:9. Isso. Os quais, por castigo, padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Amém, muito obrigado, tá? E aí, meus irmãos? Vai ficar nessa ainda de que o inferno é aqui, de que nós sofremos muito? Ah, eu quero sair da presença de Deus. Tudo isso aqui que nós está explanando aqui hoje pela misericórdia de Deus, porque é o que eu costumo dizer, eu sou o menor da casa e sou tão carente de Deus como o pastor é. Só que dentro da casa de Deus, Jesus olha todo mundo por igual, na mesma estatura, não tem melhor nem pior. Esse é o Deus do amor. É o Deus do amor que pode tudo, e Deus ele é misericordioso, e as pessoas confundem misericórdia com amor. Misericórdia é você se colocar na miséria do seu próximo. Isso é o significado da palavra misericórdia. Misericórdia é você se colocar na miséria do seu semelhante. Você se colocar, se o seu semelhante está padecendo, está sofrendo, você se colocar na posição dele, você sentir a dor que ele tem. É por isso que Deus tem misericórdia da gente, porque Jesus se pôs num grau que ele sabia que nós não poderíamos alcançar, ou seja, ele se colocou na nossa posição. Hoje ele entende porque nós sofremos, porque nós choramos. Porque pensa comigo, no Velho Testamento, se pecava, se sacrificasse um animal. Se fosse sacrificar os animais, ia sacrificar o quê? Os gatos, os cachorros. Aí Deus falou, parou. Esse negócio de sacrificar os animais chega. Os animais não tem nada a ver com os pecados da humanidade. Agora eu vou mandar o meu filho, e ele vai morrer. E vai acabar com esse negócio de sacrifício. Porque o povo não sabe o que faz. Eles pegam sacrifício, eu perdoo. Daqui a pouco eles estão pecando de novo. Aí o negócio estreitou, porque veio a graça. Só que o povo acha que a graça está tranquilo, pode fazer o que quer. Alguém pode ler para mim Apocalipse 10:11? Glória a Deus. Acabando já, tá, meus irmãos? E ele disse, me importa que profetize. E ele disse, me importa que profetize outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis. Apocalipse 14? Não, perdoa, meus irmãos. É Apocalipse 14. Apocalipse 14, verso 10 e 11. Perdão, se eu não consigo expressar. Também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturando no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobre para todo o sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aqueles que recebem o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E ouviu uma voz do céu que... Obrigado, tá? Deus abençoe. E aí, meus irmãos, quem que vai beber? O inferno é real ou é figura? É algo fictício? Será que a partir de hoje a gente tem que começar a se preocupar com as nossas almas? Temos que se preocupar sim com muitas coisas, mas
tenta colocar ou coloca a sua salvação como prioridade, porque muitos hoje em dia, meus irmãos, não tem mais preocupação com a sua própria salvação. Achamos que porque estamos dentro da casa de Deus, o Senhor vai nos aceitar da maneira que nós somos e nós vamos morar no céu. Não vamos, irmão. É muito sério isso. Pode falar, pastor. Vou ler um salmo aqui. Amém. Uma concordância com a nossa irmã Célia. Ela leu Salmo 75, versículos 7 e 8. Mas Deus é o juiz. A um abate e a outro exalta. Porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho é tinto e está cheio de mistura, e ele o derramará, e dele todos os ímpios da terra, o soberano, e beberão das suas festas. E aí, irmão, quem que são os ímpios? Fala para mim. É o povo que está lá fora ou é o povo que está dentro da casa de Deus? É o Deus do amor. Hoje eu estou apresentando para você o Deus do amor. É o Deus que vai salvar a sua alma de qualquer maneira. Assim, ó, pode andar lavandeiro. Se é o tal seduzido por Satanás na roupa de crente. Alguém lê para mim Mateus 8:12 e Mateus 13, do 42 ao 49, por favor. Mateus 8, verso 8, capítulo 8, verso 12. Aqui que eu quero chegar, meus irmãos, para você ver. Mateus 8, verso 12. Pastor, meus irmãos. Amém. Mateus capítulo 8, verso 12. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Amém? Quem que é os súditos? Outras palavras diz os filhos. É o crente, irmão. O crente dentro da casa de Deus não dá valor na presença de Deus. Sabe aquele versículo que fala: não tomarás o nome do Senhor em vão? Muita gente pensa, pastor, que é ficar falando o nome de Jesus toda hora. Ai Jesus, não é não, irmão. É como você está carregando a presença. Você diz que é crente, você está carregando a presença de Deus em vão. As pessoas olham para você e não pensam que você não é crente por causa das suas atitudes. A árvore se conhece pelo quê? Pelo cheiro? Pela vista? Pelo fruto, irmão. Não importa se você prega muito, a Bíblia tem que ser pregada em tempo e fora de tempo, dentro da casa de Deus e fora dela. Não importa para Deus se você prega muito, se você... Irmão, você andar no caminho do Senhor, Deus tem que te dar ferramenta. Assim como o trabalhador sai para trabalhar, o carpinteiro, o pedreiro. Como você vai trabalhar sem ferramenta? Deus não é bobo. Deus é inteligente. Se você está na presença, se você está no prumo, você está procurando santificar, fazer as coisas de Deus com verdade, Ele vai te dar ferramenta. Mas isso não significa que você vai ser salvo, irmão. As pessoas confundem às vezes. A gente vê as pessoas, principalmente nós crentes, vê as pessoas sendo abençoadas e eles confundem. Certamente Deus é com aquele homem, porque ele tem muitas posses. Deus é com aquele homem sim, porque tudo que a gente consegue é porque Deus nos dá saúde, capacitação e permite que nós levantamos para buscar o pão de cada dia. Mas não significa que ele vai ser salvo, irmão. Ele só vai ser salvo se ele aceitar Jesus, se arrepender dos seus pecados. Caso contrário, ele vai deixar a Ferrari, vai deixar a Lamborghini, vai deixar o helicóptero e as profundezas o aguardam. Na verdade, a alma desse camarada já está no inferno. Ele só está em vida no corpo, mas se ele morrer, ele vai descer direto para lá. Isso é fato. Mateus 13, 42 ao 49. Quem pode ler para mim?
Glória a Deus, aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor, meu Pai. Mais um Deus tremendo, Senhor Jesus. Aleluia. Mateus 13, irmãos. Glória a Deus. 42. Do 42 ao 49. Lê o 42, varão, e o verso 42 e o 49. Ok. Vem. 42. Eles os lançaram na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Verso 49. Assim acontecerá no fim desta era. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos. Bem, algumas amigas dizem, e os justos, e os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes, né? Amém, obrigado. Irmão, é tão sério isso que o Senhor vem nos alertando a todo tempo. O Senhor nos alerta a sua igreja. Não é à toa hoje que já não se pregam mais dentro das igrejas. Pode perceber, para você ver. Irmãos, na minha caminhada com Cristo, eu não tenho uma lembrança, ou vaga lembrança na minha mente, de uma pregação sobre o céu, irmão, ou sobre o inferno. Porque se Jesus pregou mais sobre o inferno do que o céu, porque Ele sabe, irmão, do que Ele está falando. Ele quer precaver tanto daquele que está lá fora, porque Jesus também morreu por eles. Nós não somos exclusividade de Cristo, ou melhores do que aqueles que não estão na presença, porque a oportunidade é dada a todos enquanto tem vida no corpo. Outra hora eu estava perdido no mundo e fui achado. Você também foi achado e hoje está na presença de Deus. Então, irmão, se policia, seja rigoroso consigo mesmo, sobre a referência de o quê? Sobre salvação da sua alma. Coloca em primeiro lugar a salvação da sua alma. Se preocupa com ela primeiro, antes de tudo. Porque se nós, sendo maus, nós pedir coisas boas para o nosso Pai, Ele nos dá. Nós sabemos da coisa boa aos nossos filhos, que dirá Deus, se nós pedir, Deus dá, mas Deus não quer que a gente se embarace. Porque por qualquer coisa, meus irmãos, nós podemos perder a nossa salvação, você sabia? Glória a Deus, verdade. Nós podemos perder ela, porque às vezes nós estamos sendo idólatras do nosso carro, nós estamos sendo idólatras. Se você for falar de futebol, irmão, vão falar que eu estou ficando doido. Futebol também é uma idolatria, porque você idolatra o jogador. E tudo que a gente coloca no lugar de Cristo é idolatria. Não é só imagem de escultura. A Bíblia, ela mesmo diz, tudo te é lícito, mas nem tudo te convém. Você é cristão, você sabe o que te convém. Você sabe onde te convém colocar os seus pés. Você sabe o que te convém assistir. Se você tem celular, se você tem Facebook, hoje está terrível a rede social. Se você não tem domínio sobre essa ferramenta, exclui, apaga, deleta. Senão isso vai tirar a sua salvação. Porque vai tirar você do foco que é Cristo. Amém? Agora nós vamos entrar aqui, meus irmãos. 4 tipos de pessoas. Eu vou entrar no estudinho que eu fiz aqui. Eu vou explanar um minutinho, tá bom? Os irmãos tenham um pouquinho de paciência, em nome do Senhor Jesus, que eu vou terminar. Amém? 4 tipos de pessoas. Primeiro tipo de pessoa acredita na tal da reencarnação. Muitos, a gente conversa e as pessoas dizem que se morreu, acabou, vão reencarnar num gato, outros vão reencarnar num parente que morreu. Vamos ver o que diz? Para não ficar só nas minhas palavras, vamos ver o que a Bíblia diz. Reencarnação. Visão mais popular. Os que ensinam essa concepção nos dizem que múltiplas e sucessivas vidas. No túmulo de Allan Kardec tem o seguinte lema: nascer, morrer e renascer, e progredir sempre. Essa é a lei. A Escritura não ensina a reencarnação. Antes ela diz: aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois do juízo.
Hebreus 9, 27. Pode ler aí. Isso é heresia, irmão. Hebreus 9, 27. Ao homem está ordenado morrer uma só vez. Olha para você ver, a palavra do Senhor diz que as coisas terrenas são fotocópias das coisas celestes. Inferno, prisão, cadeia terrena, prisão. Jesus. Pode ler, irmão. Pode ler. Pode ler. E como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Morrer uma só vez. Quem foi o primeiro a morrer? Quem foi o justo que morreu pela humanidade? Não foi Jesus? Quantas vezes Jesus morreu? Uma só vez. Agora, por que nós temos que morrer várias vezes e reencarnar? Isso é heresia, irmão. Isso é fora da palavra. Eu tenho uma coisa que eu carrego comigo. Tudo que é fora da Bíblia, tudo que é fora de Cristo é demônio. Espíritos familiares. Ao homem está ordenado a morrer uma só vez. Depois disso segue. É demônio, irmão. Demônio tem a capacidade de personificar em pessoas. Se a Bíblia não relata que Satanás se transfigura até em anjo de luz para enganar os escolhidos de Cristo, que se não tiver visão espiritual é enganado facilmente. Então esse negócio de reencarnação, ó, delega da sua vida. Se você é crente e crê na Bíblia, se você não é e crê na palavra de Deus, Hebreus 9, 27 para você. Segundo tipo de pessoa, os materialistas e naturalistas. Este grupo, embora menor, tem forte expressão. Eles nos dizem que não temos alma e que somos apenas corpo, e que ao morrer deixamos de existir, tomando as Escrituras como autoritativa. Encontramos o Senhor Jesus dizendo: e não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma, tanto o corpo. As Escrituras é de quem? Não é de Cristo? Então, eu vos apresento hoje o Deus do amor. Continua aí nessa vida sua. Não vai para o joelho, pede a Deus: Senhor, limpa eu, purifica o meu coração, porque é daqui de dentro que procede as fontes da vida eterna. Limpa eu, Jesus. Livra eu de mim mesmo. Pedir para Cristo nos livrar de nós mesmos, porque a carne é sempre inclinada para as coisas erradas. Ela sempre vai se inclinar para as coisas erradas. E se a gente não esmurrar nós mesmos, irmão, para andar no caminho do Senhor, a gente corre o sério risco de perder a salvação da nossa alma. Coisa que muita gente não dá importância. Só dá importância para o agora, na casa de Deus. Quer ser o foco, quer ser o ilustre, quer ser o pregadorzão, quer ser o raio-x. Agora está um negócio de raio-x de Deus. Revela tudo. Do que te edifica revelar RG, endereço? Para que isso vai edificar o que na sua vida? Você vir falar que Deus revelou meu RG, vai edificar eu no quê? Terceiro tipo de pessoa, universalistas. Alguns contemporâneos têm adotado essa visão, entre o próprio Rob Bell, e tem a teoria exposta no livro Cabana de William Pignon Des Sextant, em 2008. Eles ensinam que no final todos que estão no inferno serão salvos, e o inferno esvaziado, por pensarem que todas as religiões conduzem a Deus. Entendem então que todas as pessoas serão salvas, porém não é isso que Jesus nos ensinou. Na verdade, a própria morte de Jesus é sinal de que apenas alguns serão salvos. Ou seja, o camarada foi condenado ao inferno, ele vai passar pelo fogo da purificação, e depois de um tempo ele vai subir ao céu. Está lá em está lá em Marcos 10, 45. Como eu já acabei de ler aqui. Está lá em Romanos
9:27. Ó, eu vou ler aqui. Também Isaías clama acerca de Israel. E ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Ah não, que eu sou israelita, da tribo de Davi, da descendência de Jesus, eu sou o cara. O inferno não é para mim, não é não? Titubia também para você ver. Se você não vai para lá, pegando fogo de cabeça para baixo, vai para o inferno, irmão. Pode falar para você. O pessoal faz várias caravanas, né? Por Israel, está na Terra Santa, e faz aquele cenário todo, está na Terra Santa, eu senti um Paulo, Pedro, meu Deus, andando naquele lugar e tal. E pessoas com sonho de morar lá só para voltar mais próximo da presença, ficar mais crente do que eu sou. Eu estava assistindo um comentário que eu me aprofundando um pouco sobre a Escritura em relação ao respeito a Deus. Lá tem muita coisa interessante. Me chamou bastante a atenção que tanto de isso não é que é preconceituoso, mas faz mais de muitas mulheres missionárias que têm um certo desejo e anseio, né, desse sonho, de ter essa espiritualidade mais intensa que está pisando na Terra Santa. Só que para conseguir morar lá, tem que se casar com um judeu lá, né? E só uma porcentagem de judeus que estão nesse ano, e a grande maioria, né, judeus. E elas têm que se casar com alguém lá, e eles fazem uma entrevista, né, como se fosse fazer uma entrevista de emprego. E nessa entrevista, a pergunta é: qual é a sua religião? Bom, se você fala que você é macumba, você entra. Se você fala que você é não sei o que, você entra. Mas se você fala que você serve a Cristo, não consegue subir, a menos que você negue a sua fé em Jesus. Aí você consegue entrar e se casar. Por incrível que pareça, eu estava testemunhando isso, que muitas mulheres, mas a grande maioria das mulheres brasileiras que moram lá, negam Jesus para conseguir o visto, para poder morar no local. Agora eu te pergunto, nessa ocasião aí, Israel é a mesma coisa que o católico ir para... chama a cidade lá? Para Aparecida. O fato de você pisar na Terra Santa não significa nada, irmão. O fato de você ser israelita não significa nada. Negar Jesus ficar com Cristo. Agora, se você negar a Cristo, você está assinando sua sentença de morte. Você está na Terra Santa, você pensa que está perto de Cristo. É igual a palavra, ó, para você ter ideia. O que desceu agora, é igual a palavra diz: esse povo me honra com os lábios, mas o coração mesmo está longe de mim. Ela está na Terra Santa, mas ela está anos-luz longe de Jesus, ó. A Bíblia diz: muitos são de Israel, mas poucos são os israelitas. Você entendeu? Aquela passagem que fala: muitos que se dizem ser judeus, mas não são, irmão. Você entendeu? Irmão, pensa comigo. Todo mundo para entrar nas suas casas tem o que na mão? Jesus é o que? Se ele é a porta, se você não tiver a chave, irmão, para casar o Espírito Santo com Jesus, que é a porta, esquece. Você pode ser judeu, você pode ser o que for. E sabe o que eu acho mais engraçado? O mundo inteiro diz: ai, não tenho problema com a Bíblia, eu não tenho problema com o Evangelho, esse livro não me pode... Por que tem tanto medo dessa palavra aqui? Porque essa palavra pode revolucionar a mente humana. Aleluia. É por isso que a Bíblia diz: não vos conformeis com este mundo, mas renovai-vos pela renovação do vosso entendimento.
O que faz a gente ser crente, meus irmãos, de verdade, crer é renovação aqui, ó, de mente. Tudo acontece aqui dentro da cabeça. Se Jesus, você der lugar e espaço para Cristo mudar a sua mente, você se converte a Jesus. Glória, aleluia. Você entendeu? Muitos não têm a mente renovada. Por isso que fica nessas firulas. Vou viajar para Israel, que eu estou mais perto de Cristo. Você pode estar perto de Cristo aqui no Brasil, na Ásia, na África, onde você quiser. Se eles já estão negando a Cristo nesse tempo, que dirá no tempo da grande tribulação, irmão? Vão vender até os filhos. Fazem o que for. Só que a Bíblia diz que aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Você pode ver que Jesus, a palavra dela vem na contramão do mundo. Jamais Cristo virá junto com o mundo, ele sempre virá na contramão. A palavra sempre vai vir contramão aos nossos pecados, nossos desejos. Para quê? Para combater contra nós, para que nós venhamos ser salvos, irmão. Se a palavra não doer em nós, não confrontar nossos pecados, e nós não sair daqui remoendo com a cabeça, pensando, nossa, se eu não melhorar, eu não vou para o inferno. A gente não segue a Cristo, meu irmão. A gente não vai seguir Jesus desse jeito. A gente não vai conseguir alcançar a salvação. Jesus falou que a porta é estreita, muitos tentariam passar por ela, mas não conseguiriam. Poucos conseguiriam entrar por ela. Porta da agulha, o camelo se entortava todo, deixava as muambas e ele tinha que se agachar. Uma porta que existia em Israel chamada porta da agulha. E o camelo, sendo mais de 2,5 metros, se não me fala a memória de altura, ele se esquivava para passar na porta estreita. E agora vai querer andar na rua lá e vem asfaltado, porque se for de terra começa a reclamar. Agora a maior heresia do mundo. Quarto tipo de pessoa, purgatório. O camarada morre e vai para o purgatório. Daí ele vai passar um tempo de purificação. Depois que ele for purificado, aí a porta do céu entra e abre e ele entra. Hebreus 9, 27. Detalhe aí. Quando você vai pagar, você seria o seu pecado. Não é simplesmente se purificar. Já pensou, meu irmão, você ir confessar para o padre? Por que você acha que tem tanto adultério, tanto escândalo, não só na igreja católica, mas na evangélica? Porque os falsos de entendimento vai confessar os seus pecados, e dependendo da gravidade, o padre sai de lá, só o sangue de fogo, os irmãos já sabem. Eu me convido a falar porque eu estou em cima do púlpito. E a quinta e última pessoa, aniquilacionismo. O aquilacionismo, ou seja, os incrédulos. Não creem em Jesus. Esse negócio de inferno não existe. Esse negócio de céu não existe. Amém. Apocalipse 20, 10. Quem pode ler? E depois também quem puder abrir em Apocalipse 14, 19 ao 20. Daqui a gente Apocalipse capítulo 20, verso 10. Isso. O diabo que as enganava foi lançado no fogo, no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Amém? O diabo que os enganava, o sedutor, ou seja, o incrédulo, ele acha que sabe muito. Ele crê em qualquer coisa, mas quando fala de Jesus é como um burro que relincha. O povo aceita todo quanto é tipo de coisa. Aceita demônio, aceita macumba, aceita qualquer coisa. Espiritualismo, espiritismo. Aí quando fala de Jesus, o povo não quer. Por quê? Porque o evangelho genuíno e verdadeiro, ele confronta. E ninguém quer largar os seus pecados para servir a Jesus, para que seja salvo, para que tenha vida. Porque na verdade nós somos mortos. Só passamos a ter vida quando nós estamos em Cristo Jesus. Aí a Bíblia diz que nós passamos da morte para a vida. Ao contrário disso, você está morto.
Só está esperando sair a sua alma para você ter o seu destino. Porque você é incrédulo, você não crê em nada. Ou seja, é como diz, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não vos resplandeça a luz do Evangelho de Cristo, para que sejam salvos. Jesus seduz esse tipo de povo ao ponto de ser incrédulo. Ele acha que sabe de tudo. Ele não precisa de ninguém. Que ele é autossuficiente. Ele mesmo vai se salvar. Porque ele acha que ele é bom, porque ele ajuda o próximo, porque ele dá o salário dele inteiro na igreja, porque ele dá a cesta básica, mas rejeitou Jesus. Aí ele acha que ele vai ser salvo porque ele é um homem bom. Porque ele é um homem bom. A Bíblia diz: todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Se não fosse Cristo morrer na cruz, aí você não teria acesso, irmão. Porque o véu se rasgou de cima a baixo e hoje nós temos acesso por causa da morte de Jesus Cristo. Glória a Deus. Fala, irmão. Louvado seja Deus. Você entendeu? Irmão, a Bíblia fala: é dele, por ele, para ele foram criadas todas as coisas. É por causa dele. Se você não crê, jaz a condenação na sua porta, varão. É simples assim. Você não é obrigado a servir a Cristo, mas quando você morrer, tiver um encontro com Ele, Ele vai respeitar a sua decisão de não servi-lo. Mas quando você for ter um encontro com Ele, você respeita também a decisão de não entrá-lo. E para encerrar, meus irmãos, aqui, Apocalipse 14, verso 14, do 19 ao 20. Alguém pode ler para mim? Apocalipse 14, qual verso? 19 ao 20. 19 e 20. O anjo passou a foice pela terceira. 14, 19 e 20, né? Perdão. Retomando. O anjo passou a foice pela terra, ajuntou as uvas e as lançou no grande lagar da ira de Deus. Elas foram pisadas no lagar, fora da cidade, e correu sangue do lagar, chegando ao nível dos freios dos cavalos, numa distância de cerca de 300 quilômetros. Glória a Deus. Amém? E o anjo passou sua foice. Mano, ninguém sabe o dia da sua vinda, da sua morte. E o incrédulo, ele é assim, ele acha que ele vai viver para sempre. Ele não crê em Cristo, aí o anjo vem, arranca ali a vida. Porque todos os nossos dias estão decretados na palma de Deus. Todos os dias, quando Deus olha para a palma da mão dele, ele lembra. Ele se inclina para olhar para a terra. Que a palavra diz que as nuvens do céu são as poeiras dos céus. Quando Jesus passeia no reino, vocês são só a poeira. A terra é a estrada dos seus pés. Ele descansa com seus pés em cima do globo terreno. O camarada morre, incrédulo. Aí ele acha que ele vai entrar no reino de Deus porque ele era um homem bom, que ele era bonzinho. Quando Jesus andava no corpo, na terra, o que falaram para Jesus? Bom mestre. Jesus olhou para o camarada e falou: por que chamas a mim bom? Bom é Deus. Então, irmãos, sei que ninguém é perfeito na face dessa terra, mas se a gente buscar Deus, se a gente for mais rígido com nós mesmos, se policiarmos, disseram para José: quem então entrará no seu reino? Jesus disse: aos homens é impossível, mas para mim todas as coisas são possíveis. Então que a gente possa orar mais, possa se policiar mais, possa confessar os pecados mesmo. Fale com Deus de uma maneira normal, irmãos. Não queira escolher palavras ou querer enganar o Espírito Santo. Sem rodeio, desce e fala mesmo. Ó Senhor Jesus, eu sou prostituto, eu sou ladrão, eu uso droga, mas eu quero te servir. Se o Senhor tem plano na minha vida, então o Senhor me limpa, o Senhor me purifica. Se a gente for verdadeiro com Deus, Deus vai transformar a nossa vida. Agora, se a gente ficar encobrindo nossas transgressões embaixo do tapete, meu irmão,
nós nunca vai conseguir servir a Deus. E como a Bíblia diz que Jesus é a pedra de esquina, nós vai estar sempre batendo nele e se machucando. Sempre batendo nele e se machucando. Então, que os irmãos possam ficar com essa palavra. Esse foi o estudo que o Senhor me deu de um dia. Eu procurei fazer o melhor para o meu Senhor. Orei a Deus. Fui para a palavra do Senhor. E o Senhor me abriu o entendimento. E se um dia Deus me permitir, eu quero fazer um estudo sobre o reino de Deus. Glória a Deus. Sobre aquele que vai entrar e o que precisa fazer para entrar na glória do Senhor. E eu espero, irmão, de coração, que mais palavras, mais pregações sobre o inferno e sobre o reino. Porque eu creio que tem muitos homens, aqui na igreja tem muitos homens com entendimento, ao qual o Senhor estourou a bolha. Porque Jesus não quer religiosidade. Hoje, às vezes a gente fica vivendo religiosidade dentro da igreja, e a religiosidade coloca um jugo pesado que Cristo não coloca. Porque muitos pedem para a gente fazer coisas que aqueles que pedem para a igreja fazer, eles mesmo não fazem. O Senhor diz: vocês colocam um jugo pesado nas costas da igreja, quando vocês mesmo não praticam, não fazem nada, e a igreja vai arrastando. Então para de religiosidade e vamos viver santidade e obediência. A palavra de Deus, ela é simples e ela é suficiente, irmão. Para com essas firulas. Teme a Deus e obedece. Esse é o princípio de toda a sabedoria, de toda a Bíblia Sagrada e as Escrituras. Jesus quer o simples, lembra na presença dele, que está disposto a fazer. Se dedica, que Deus vai honrar a igreja de Jesus. Amém, meus irmãos? Eu agradeço a Deus, em primeiro lugar. Agradeço o meu pastor que me confiou. Difícil tarefa, irmãos. Confesso aos irmãos, falar para você. Mas louvado seja a Deus, pastor André, pela sua vida, que me deu essa oportunidade e me confiou, viu? Que o Senhor Jesus possa abençoar muito você, pastor. Que hoje eu estava orando e Deus me fez orar por ti. Deus fez eu orar por ele. Ore por ele, igreja. Porque Satanás, ele sabe que se ele derrubar o pastor, a igreja inteira cai. É como ele disse: matarão o pastor e as ovelhas se dispersarão. Não foi isso que aconteceu com os discípulos? A morte de Jesus, na verdade, a igreja só é o que é por causa da ressurreição de Cristo. Porque você imaginou se Jesus tivesse morrido na cruz e não tivesse ressuscitado? Qual seria a nossa esperança? A esperança da igreja está na ressurreição de Cristo. A morte foi o sacrifício, mas a esperança da igreja na terra está na ressurreição, porque hoje ele vive e reina para todo sempre. E assim eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. As palmas louvam a ele. Amém?